Por isso eu sou a favor da SAF. Ainda que, putz, quem vai escolher a SAF? Porque tem muita coisa. Quem escolher vai querer uma participação na SAF a seguir. Não sei. Também não posso fazer esse tipo de afirmação. Mas posso questionar, né? Se, de repente, quem assinar amanhã uma possível SAF, se assina de papel passado que jamais vai ter qualquer relação com a SAF que virá. É um dilema hoje, mas é um pedido muito grande. Eu acho que as pessoas estão mais cansadas mesmo, é com relação ao sistema político que o São Paulo acaba tendo, que ele é muito restritivo, ele é muito arcaico no final das contas, e ele está cada vez mais restringindo e possibilitando qualquer coisa. A gente lembra de um tempo que você tinha um título de sócio, por exemplo, que é o único caminho para você poder ter qualquer tipo de participação política dentro do clube, e custava R$ 10.000. A última menção, né, foi um informe de que o título já está custando R$ 100.000. Ou seja, você já vê o tamanho do abismo que se cria com relação à grande maioria das pessoas de poder ter algum tipo de participação interna e poder estar participando dessa questão política. E eu digo para você o seguinte, das conversas que eu tenho com muitos conselheiros, inclusive dos mais antigos, que antes sempre eram reticentes com relação à possibilidade de São Paulo virar uma SAF, eu venho notando um medo real do São Paulo ficar para trás. E é aquela história, você quer governar ou quer participar de um time forte ou você quer participar de cinzas? Você quer ser conselheiro de cinzas? Então, o que eu venho percebendo é que as pessoas estão... não adianta eu ter minimamente poderes sobre alguma coisa que não funciona, que não existe mais. Mas aí, Sobra, eu queria puxar uma outra pergunta, principalmente que eu acho que ninguém melhor do que você, no final das contas, principalmente pela tua trajetória, reunindo mesas redondas de discussão com tantos times. É uma discussão sempre muito intensa entre São Paulinos sobre questão de agendas de clubes. Ontem, a ESPN produziu uma matéria em que ela menciona que o Palmeiras ele teve um déficit. Ele teve um superávit, o Palmeiras, por questões contábeis, que é uma questão diferente de você ter aumento da dívida. O São Paulo teve déficit e aumento da dívida. O Palmeiras teve um superávit, entretanto, teve contabilmente um superávit, mas ele teve um aumento da dívida real, de quase 280 milhões, que é a dívida do São Paulo. E o Flamengo teve um déficit de só 1 milhão, mas em compensação teve um aumento da dívida de 327 milhões. Essa é uma matéria que a ESPN fez e me mandaram, me surpreendeu até, porque a gente fica tão envolto na realidade do São Paulo que a gente não percebe muito. E o do Corinthians, assim, nem precisa falar, né? A gente está falando aí de um time que os últimos relatos dizem que o Corinthians gastou no ano passado só em déficit o que a gente tem de dívida inteira. Nesse cenário, você acha que o São Paulino é que é muito engajado com relação à questão do São Paulo estar bem? Ou você acha que a agenda dos outros clubes, de alguma forma, ela não é tão nociva como a agenda que é para o São Paulo? Porque a gente está puxando do Palmeiras e Flamengo, que são dois clubes que são sempre exaltados e elogiados. Mas a gente está falando do Palmeiras ter levantado a dívida dele quase no mesmo âmbito que o São Paulo. E o Flamengo no âmbito acima do que o São Paulo teve ainda no ano passado. Claro que eles têm uma situação financeira somando um período longo melhor do que a nossa. Mas essa questão de agenda, principalmente de um cara que comanda um programa que reúne todos os times, você acha que tem isso mesmo? Ou você não nota isso? Ou lá dentro, quando você faz a questão do estádio, etc., você tenta manter o equilíbrio? Como é que você vê esse cenário? Olha, esse negócio de agenda, eu não posso te dizer que exista uma agenda. O que eu acho que às vezes você tem, às vezes, num programa, e não é o caso do Estádio 97, porque nós somos torcedores. Essa é a realidade. Somos todos torcedores. Mas vamos lá. Você pode ter um programa X de TV, onde você tem ali um perfil de pessoas que tem ali um pensamento que flui meio lado a lado. Então, quando você tem lá Palmeiras e Flamengo, por mais que eles tenham pontualmente um aumento de dívida num determinado momento, né, nesse ano, como você está dizendo, eu não tive a oportunidade de ver, mas você muito bem informado está trazendo. Vamos entender. Flamengo e Palmeiras. Quais são as condições deles hoje? Dívidas pontuais, aumento de dívida pontual num ano, por às vezes você ter ali uma não correspondência de receitas e despesas, isso pode acontecer pontualmente num ano, né? Então você pega o Flamengo e o Palmeiras,
Pô, eles aumentaram a dívida. Então vamos lá. Entre São Paulo, Palmeiras e Flamengo, quem tem maior potencial e poder de reverter essa dívida de pronto esse ano? A resposta é óbvia: Flamengo e Palmeiras. Uhum. Essa coisa do São Paulo sempre ficar com desculpa, nossos jogadores machucaram, por isso estamos quebrados, por isso estamos com problema, é uma grande balela. Tire o que tem de venda de jogador. Imagine que o Pablo Maia, que se machucou, se tivesse vendido por 100 milhões de reais. Teríamos ainda um déficit no ano passado de 189 milhões. Né? Veja quanto o Palmeiras fatura com as suas propriedades na camisa, quanto o Palmeiras fatura com seu sócio torcedor, né? Então a gente vai entender muito bem. E o Flamengo, não precisa nem dizer, né? O Flamengo eu até aceito, ele fatura mais que o São Paulo, estamos falando de uma torcida que talvez seja o dobro, 2,5 vezes ou 3 vezes a do São Paulo. E é óbvio, aquele que tem maior torcida fatura mais. O comprador das propriedades, ele mensura a quantidade de torcida. Isso é mensurado, isso é óbvio, né? Agora, o Palmeiras, o que ele tem a mais que o São Paulo hoje o que é uma associação maior à questão de disputar títulos, né? A associação da marca Palmeiras com a conquista de títulos hoje, ela é infinitamente maior que a do São Paulo, tá? Mas isso justificar que enquanto a gente estava recebendo 52 milhões pela marca principal, né, frente e costas, e o outro fecha por 100, só a frente, tem algo errado aí. Tem algo errado aí, né? Vamos lá, há um tempo atrás, até o Palmeiras tinha mínimo garantido no pay-per-view. O São Paulo não. E o Leco assinou correndo o que ofereceram, porque ele precisava daquela migalha que a Globo ia pagar. É uma bola de neve o São Paulo. O São Paulo é uma bola de neve. E entra presidente e sai presidente, todos com a mesma ladainha. Sempre com desculpa. Pro Leco pode ter sido a pandemia. Aí vem o Casares dizer, porque machucou o jogador. Vamos lá, tira jogador. Vamos ver quanto cada um faturou. Bilheteria. O Palmeiras fatura muito mais que a gente de bilheteria. O ticket médio, proporcionalmente, do Palmeiras é 50% maior que o ticket médio do São Paulo. Então, nem o São Paulo... Olha só as coisas. O São Paulo começa com más gestões lá atrás, vira uma bola de neve, e aí você não tem um estádio reformado, você não tem um estádio mais adequado às condições atuais, né? O São Paulo deixou de ser a grande arena de shows há muito tempo, né? Agora está retomando alguma coisa. E o próprio torcedor que reclama muitas vezes, né? A gente não fatura, a gente não fatura. Agora começa a reclamar quando a gente também tem shows no Morumbi. O Palmeiras, com um monte de show no Allianz, continua faturando mais que o São Paulo, continua vencendo mais títulos que o São Paulo. Então é o seguinte, essa história de, porque vai ter show no Morumbi, etc e tal. Bom, vamos lá. Que nem o presidente de São Paulo dizer, não, aqui nunca teremos grama artificial. Tiro no pé. Vai dar tiro no pé. Porque ninguém vai querer fazer do São Paulo uma arena de shows se não puder ter uma grama sintética. Ou abre mão dos shows. Mas se abrir mão dos shows, quem vai querer investir no Morumbi? Então o São Paulo não conseguiu passar para o novo século. O São Paulo ficou no passado. Ele não conseguiu ultrapassar essa barreira do novo século.